Família, atenção para essa notícia que acaba de surgir. Brasílias em chama, aconteceu agora, neste exato momento. Chama todo mundo para a live rapidinho. Deixa o like aí, pessoal. Já vai sentando o dedo no like, porque isso aqui é grave, é gravíssimo. É urgente, é urgentíssimo. Já vem comigo na matéria, já vai comentando aí, por gentileza, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Fala comigo, porque o chicote tá estralando, o bambu tá gemendo, pau tá torando, uma verdadeira multidão na porta da casa de Jair Messias Bolsonaro. O cara que não pode usar esse artefato aqui, ó, ele teve que pular da cama cedo. O cara que não usa o pente teve que sair quebrando da cama e às pressas para Brasília. Ah, papai, o choro é livre. O choro é livre. Acabou a patifaria, família. Acabou, eu falei. Quem ri por último, ri melhor. Algo aconteceu na madrugada que deixou o Xande com os cabelos arrepiados. É, família, estamos ao vivaço. Já vai comentando aí de onde você está me acompanhando. Já chegou aqui a Maria Rocha. Senta o dedo no like, Dona Maria. Compartilha, família. Compartilha. Chama todo mundo para a live. Estamos em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Fala comigo, Rose Cesariano. Boa tarde, patriotas. Boa tarde, Rose. Adoro você, bem divertido. E Dalina Alves de Abreu. Um abraço, dona Idalina. Tamo junto e misturado. Chegou a Silvana de Almeida Correia. Até a foto dela ali, quando era mais nova, ou é da filha, não sei. Márcio de Congonhas, Minas Gerais. Ô, lugarzinho bonito é Congonhas, hein? O povo é educado em Congonhas. Você pisa na faixa de pedestre, o carro para você atravessar a rua. Um abraço, Márcio, meu conterrâneo aqui de Minas Gerais. Rapidinho vai colocando aí, ó. Rosa Maria, vai colocando de onde você está me acompanhando, sem tropelo, nome e endereço. Vem comigo, Goiânia. Ô, Goiânia. Marta Lúcia, um abraço. Gerlúcia Rocha, aquele abraço. Vamos lá então, família. Obrigado, amigo. Tamo junto, Carlos. O negócio tá ficando estreito, hein? Boa tarde, abençoados. Liguei o celular e essa notícia. Marisete Moraes. Misericórdia. É o nome de Moraes, hein? Você tá doido? Vamos lá, família. Vamos ver aqui só um trechinho de como foi ontem e já vamos direto ao ponto, tá? Já vamos entrar aqui diretaço ao ponto. O que a mídia oculta aos seus olhos e não te mostra, nós do canal Barba Ruiva estamos todos os dias aqui em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Vamos ouvir aqui então e eu quero que você preste atenção. Na porta de Eduardo Bolsonaro agora. Vamos ouvir aqui. Naquele congresso, nós daremos o grito de liberdade, de anistia já! Anistia já! Anistia já! Porque o Brasil é nosso! E Bolsonaro sabe que essa situação é espiritual. O Brasil tem dois problemas. Hoje, deputada Pérez. O Brasil tem dois. Isso aqui que você tá vendo aí, família, isso foi na madrugada na porta de Jair Bolsonaro. Então preste atenção no Magno Malta aí. O problema do Brasil é espiritual e é moral. E nós estamos lutando com entidades, com potestades, com demônios. Por isso, eu quero conclamar você que é brasileiro, que ama esse país, que é cristão, que crê em Cristo. O problema é isso, nós cremos em Cristo. Quem nos odeia, odeia Israel. Porque Cristo nasceu em Israel. Ele morreu lá, ele ressuscitou lá. Então não é porque nós somos conservadores. O problema é porque nós somos cristãos. E eles são ateus. Eles não creem em Deus, eles creem que o Estado é Deus. E eles mandam, o Estado manda. Vive nababescamente, por quê? Porque eles acreditam que morreu, acabou. Então eles têm que viver nababescamente aqui, com muito poder, e a luta é por poder, porque isso tudo se encerra com a morte, e não se encerra com a morte. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, e nós estamos aqui para concordar em oração, porque a Bíblia diz que aquilo que a gente concorda na terra,
O céu também recebe essa concordância. E Jesus disse: tudo quanto pedis em meu nome, crendo recebereis. Então nós vamos orar agora. E todos nós vamos orar. Nós vamos orar da mesma forma, vocês repitam, nós vamos orar juntos nesse momento. Então comigo, vamos orar. Meu Deus e Pai, estamos reunidos aqui em oração, homens e mulheres que creem na autoridade, no poder, no nome de Jesus. Jesus disse: o que pedires em meu nome, crendo receberei. A sua palavra diz que as mãos do Senhor não estão entendidas para que não possam abençoar. Que os olhos do Senhor estão sobre nós. E nós te pedimos que o teu Espírito visite Bolsonaro agora, que toque no físico dele, no emocional dele, no psicológico dele. Guarda a esposa dele, a irmã Michele, no seu físico, no seu espiritual, porque nesse momento de luta, ela tem segurado na autoridade do teu nome todas essas legiões que têm vindo contra a sua família. Abençoa seus filhos, as filhas, fortalece seus filhos na fé, na dependência, crendo que temos uma saída, a única, Jesus. Nós cremos e por isso estamos aqui, levantando a nossa voz, porque a tua palavra ensina que há alguém doente entre vós. Ore para que o doente fique curado. Então visita ele, Senhor. Cada célula morta, cada célula doente do corpo, que seja restaurada no nome de Jesus. E no nome de Jesus, toda a entidade, toda a obra feita na encruzilhada, nos cemitérios, nas matas fechadas, todo demônio foi convocado para se levantar contra ele, contra nós, contra o Brasil. Nós determinamos a falência de todos esses demônios, de todas essas entidades, em nome de Jesus, na autoridade, em nome de Jesus. Brasil, ore conosco. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Porque ele vive, posso perdoar. Porque ele vive, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Louvado seja Deus. Seu filho amado, para nos salvar e perdoar, na cruz morrer, por Deus.
Mas ressurgiu. E vivo com o Pai. Porque ele vive, posso crer. Porque ele vive, depois, mas eu nem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Ele está. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Que Deus repare o sono de todos vocês. Não sei que você que aí está conosco através da internet. O que você está sentindo, o que está passando. Eu sei que muitos gostariam de estar aqui conosco hoje, agora, nesse momento. Estão orando conosco, mas seja o que for que esteja acontecendo na sua casa, na sua família, nós ministramos vitória na sua vida, vitória na vida da sua família. Família, foi uma verdadeira multidão para a porta do presidente Jair Messias Bolsonaro. E o Jefferson Chiquini, família, ele deu um show. Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês. Eu fiquei impactado porque o Valdomiro Santiago deu uma chinelada no barbudo aí. Ó. Daqui a pouco nós vamos ver esse vídeo aqui do Valdemiro Santiago indo para cima do barbudo, hein? Eu fiquei assustado de ver. Vamos acompanhar um trecho aqui do Chiquini também, chicoteando aí no podcast. Vamos ouvir o advogado mais badalado do Brasil aí. Vamos ouvir. Não tem problema. Mas pediram um golpe. Mas não tem problema. Não Nós tem. uma democracia. A pessoa pedir golpe. Não, as pessoas falam que é golpe. Não era golpe. Nós queremos uma intervenção militar. Justificar o que intervenção militar? Mas se não é armado, mas se não é armado, pode, cara. 64 não teve armas também. Entendeu? Se você pegar o golpe de 64, não teve armas na rua. Não, mas não é tentativa de golpe. Mas se você isso, buscar, o Jango tinha uma aprovação muito maior do que o Lula tem hoje. Que nós estamos falando de um processo criminal. Eu respeito muito a tua posição, não tem problema quanto a isso, e eu tô aqui pra isso. É muito legal esse debate. Eu até queria debater sobre esse tema e nunca ninguém me chamou pra debater sobre isso. No direito penal, a gente fala sobre possibilidade, tá? Possibilidade de algo, que a gente chama de ofensividade, princípio da ofensividade. Ou seja, a minha conduta, para que ela seja ilícita, tá? Para que ela seja ilegal, ilícita, antijurídica, ela tem que ter potencial ofensivo. Por exemplo, tem como, isso é muito importante, tá? Tem como eu dar um golpe de Estado desarmado? Não tem. O que significa isso? A minha conduta não tem potencialidade ofensiva. Olha essa. Eu entro em um mercado e furto um bombom. O que a jurisprudência fala sobre isso? O mercado tem muito dinheiro, um bombom não tem lesividade. Princípio da insignificância, ou seja, você pegar aquele bombom, você não causou um dano. A gente chama de atipicidade material. Tô sendo muito técnico, agora eu vou traduzir, tá? Então, ou seja, intervenção militar, nós queremos depor o Estado. Eu não vi ninguém pedir a deposição do Estado. Isso eu não vi. Não, eu tô no processo e não existe essa prova. Mas vamos lá. Ainda alguém fala assim, vamos tirar o Lula do poder. Vamos pra rua. E vão em 1000 pessoas pra rua desarmadas. Vamos tirar o Lula. Eu pergunto, essas 1000 pessoas desarmadas querendo tirar o Lula, tem potencialidade de tirar o Lula? Depende. Eu entrar nessa parte? Eles estiveram em Brasília, invadiram o espaço público, quebraram. Sim. E o que eles queriam, na verdade, ali? Eles queriam que o exército se manifestasse, falando que não tinha uma segurança pública, que era aquele GLO. Que eles queriam isso, pra dizer o quê, ó? Não, o exército, vamos dizer, se manifestar porque existia. Mas você viu o verbo que você tá usando? Você usa o verbo queria. Queria. É o que eles queriam. Tudo bem, mas no direito, querer não é poder. É isso que eu quero dizer, né? A minha conduta não tem potencialidade lesiva. Então veja, em dezembro, o presidente Bolsonaro, ele nomeia os comandantes das forças do Lula. Dezembro, o Bolsonaro chega e nomeia o comandante da Aeronáutica, o comandante do Exército e o comandante da Marinha, indicados pelo Lula, em dezembro. Na diplomacia, essa é a maior prova de que você passou o bastão. Tá? Porque desde que o mundo é mundo, tem o poder quem tem o poderio bélico. Desde que o mundo é mundo. Se eu passo a minha força armada pra você, esse é o maior reconhecimento de que eu passei o meu bastão pra você. Não é aquela faixa é simbólica. Então não tem como falar 8 de janeiro ter tido tentativa de golpe, por quê? Toda a força armada já era do Lula no 8 de janeiro. Toda a estrutura já era Lula. E o Bolsonaro já não estava no Brasil. Então, é aquilo que eu falei, não tem potencialidade lesiva. Isso pro direito penal é muito sério. Já as pessoas quebraram. Crime. Crime de dano, crime de vandalismo. Crime!
mas não tentativa de golpe de Estado, porque a tentativa tem que ter potencialidade de golpe. E não havia potencialidade alguma para isso. Tá, mas se você pegar 64, quando tiraram o Jango, inicialmente foi um general de Minas, né? Que teve aquelas manifestações, das famílias. Mas as Forças Armadas já era do Lula em 8 não, de janeiro. Sim, mas a mesma coisa em 64. As Forças Armadas eram do Jango ainda. Teve um general de Minas que falou, não, eu vou pôr minhas tropas na rua. O que acontece? Que o general de comando, vamos dizer, do batalhão, ele puxou sem autoridade do general maior. Tá entendendo? Vamos entrando nessa parte assim de 8 de janeiro. Se a gente pegar em dezembro, que teve aquela tentativa da bomba. Aonde? Aquela tentativa da bomba? Que eles colocaram uma bomba num caminhão lá, depois as pessoas que estavam no acampamento. Até as pessoas que estavam no acampamento. Isso? Foi em dezembro, antes do subir. Até foi um cara que estava no acampamento, se você buscar o processo, você vai ver. Foi uma bomba que caiu no caminhão, sorte que a bomba não estourou, que estava do lado de um posto de gasolina. Tá, mas isso é tentativa de golpe. Não, mas eram pessoas que faziam parte, faziam parte do acampamento, não falando de tentativa de golpe. Mas eles estavam tentando fazer acontecer alguma coisa. Na minha opinião, entrando na parte assim, a punição daquelas pessoas foi muito grande. Eu concordo com você, quebradeira. Tinha que ser punido alguma coisa? Tinha que ser. Claro, eu tô de acordo. A democracia eu tô de acordo soberana. Deve ter havido punições. Mas tem gente que foi punido por tentativa de golpe por estar na praça, cara. Não, totalmente. É isso que eu tô falando. Teve pessoas que tinham o cara vendendo. O cara vendendo algodão do outro. Vamos dizer assim, que foi. Vem aqui você. É que diferente, Alborga, a minha visão de advogado criminalista olhando um processo criminal da opinião pública. A opinião pública é assim, essa galera é golpista. Por quê? Porque eles queriam intervenção militar. No direito penal, você tem o caminho do crime, que é a gente chama de intercrimes. O que é o caminho do crime? Para que haja um crime, você tem que ter a cogitação, preparação, execução. Tá? Cogitação é, eu quero matar esse Luciano. Eu quero matar esse Luciano. Tô vendo. Eu vou matar esse Luciano. Não, pelo amor de Deus, né? Eu quero matar o Luciano. Eu quero matar o Luciano. E eu quero matar o Luciano. Quer saber? Eu vou matar o Luciano. Aí eu vou pra porta da casa do Luciano. Eu começo a olhar as janelas. Como que eu vou entrar? Ou será que eu vou esperar o Luciano sair dessa porta? Veja, tentativa de homicídio? Não. O Luciano sai da porta. Eu acompanho o Luciano até o carro. Cara, eu vou matar esse Luciano. E eu olho o Luciano entrando no carro e eu falo, eu acho que agora é um bom momento de matar o Luciano. O Luciano dá a partida no carro e vai embora. Tentativa de homicídio? Não. Por quê? Porque eu não iniciei o ato de execução. O que é o ato de execução? Você aponta a arma e puxa o gatilho. Tá, Jeffrey, então eu fui até a porta do carro do Luciano e apontei a arma pro Luciano. Tentativa de homicídio? Não ainda. Ato preparatório. Tem porte de arma? Tenho. Crime de ameaça. Não tem porte de arma? Não. Porte ilegal de arma de fogo e crime de ameaça. Quando que é tentativa de homicídio? Quando eu inicio o ato executório da minha finalidade. Qual que é a minha finalidade? Matar. Quando eu iniciar um ato com potencialidade de matar, é tentativa de homicídio. Apontar uma arma com o dedo fora do gatilho. Tem potencialidade de matar? Não, a arma não dispara sozinha. Puxei o gatilho, começou o ato de execução. Então a minha cabeça de criminalista é olhar para toda aquela estrutura e falar, não tem ato de execução, porque não tem uma conduta que seja um passo com potencialidade de algo. Então ninguém, além de não ter arma naquele jogo, ninguém puxou o gatilho. Já começa o problema de não ter a arma. Veja que na minha história eu começo sem arma. Eu fui até o carro do Luciano, queria matar. Todo mundo fala, não é tentativa de homicídio. Pronto, tentativa de golpe. Eu fui na praça, desarmado, e eu queria o golpe. Pronto, não tenho a arma. Então põe a arma na mão dessas pessoas. Entende? Eu penso o seguinte, olha pro Rio de Janeiro, não tem estado formal no morro. Aquilo é golpe. Nós temos um golpe no Brasil que ninguém dá bola. Não existe estado formal no Rio de Janeiro. Então nós temos lá o Rio de Janeiro tomado por fuzil e nós estamos preocupados com pessoas, tá, que pelo momento político, pela ideologia, estavam lá engajadas, né, indignadas com todo momento. Você disse que até influenciadas por alguns influenciadores. Tudo bem, a questão é, dai a César o que é de César. Se é de processo criminal que nós estamos falando, respeite a regra do jogo. Não dá pra falar se é tentativa de golpe sem o preenchimento dos requisitos, você me entendeu? Então não é uma questão ideológica, tire o Jeffrey de direita, é uma questão de direito penal. E a minha tristeza é que todos esses criminalistas hoje do Brasil, que estão em silêncio, eles sabem de tudo isso. Eles sabem que são inocentes, eles sabem que não houve tentativa de golpe, mas eles estão rindo porque o inimigo é comum. Sim. O inimigo é o Bolsonaro. Deixa que se expor. Com medo da Magnitsky. Tá entendendo aí, pessoal? Chiquini deu uma lapada aí, né, família? Uma lapada. Uma lapada com gosto de gás mesmo. Arrebentou a boca do balão, né? Agora vamos ouvir aqui o Coppola falando da ligação do Lula aí pro Trump e na sequência vamos falar das lágrimas de crocodilo da Carmen Lúcia. Vamos ouvir aqui o Coppola. Nem nos sonhos mais fantásticos da oposição o governo Lula teria se saído tão mal ao lidar com o governo Trump. Na prática, o Lula demorou 10 meses para entrar em contato com o presidente da maior potência do mundo. E isso custou dezenas de bilhões de reais para a economia brasileira. Como sempre, é o povo que paga o preço pelo orgulho dos seus governantes. Logo no começo da sua nota sobre essa ligação, o Lula disse o seguinte: relembramos a boa química que tivemos no encontro em Nova York. Que bom!
Porque até alguns meses atrás, o Lula se referia ao Trump como, aspas, o nazismo com outra cara. Então, das duas, uma. Ou o Trump é um homem da democracia e Lula, para variar, mentiu, ou o Lula tem muita facilidade em confraternizar com o que existe de pior na espécie humana. E pensando bem, essas duas hipóteses não se excluem. Mas, para mim, o que salta aos olhos é a vaidade do presidente brasileiro. Olha isso aqui. O Trump está usando o Lula, está usando como Lula, a mesma estratégia que ele aplicou ao ditador norte-coreano Kim Jong-un. É idêntico. O Trump sempre apela ao narcisismo de figuras autoritárias para conseguir negociações melhores para os americanos. Então, depois de ameaças, depois de deboche, ele passou a se referir ao Kim Jong-un como, aspas, um homem muito inteligente e que ele se dá muito bem com ele e que a Coreia do Norte é uma grande nação nuclear. E da mesma forma, agora Trump diz que Lula é um homem bom, que teve uma boa química com ele no seu primeiro encontro e por aí vai. É o mesmo método. E o Trump não se importa de proferir alguns falsos elogios. Todo mundo sabe, ele é um político transacional, cujo foco é trazer negociações melhores para o seu país do ponto de vista comercial. Aliás, vale a pena lembrar também que o encontro entre Lula e o Trump nos bastidores da ONU se deu por acaso e durou cerca de 2 minutos, surpreendendo a delegação brasileira. Aí, na sequência, Trump encurralou Lula no seu discurso, fazendo pouco caso dos ataques do petista e afirmando publicamente que ambos falaram em se encontrar presencialmente na semana seguinte. E o Trump ele ainda foi além, ele afirmou o seguinte, aspas, sinto muito em dizer que o Brasil está indo mal e vai continuar indo mal. Eles só podem ir bem se estiverem trabalhando conosco. E o Lula sentiu. E sentiu-se acuado e intimidado. Tanto que se acoelhou e recusou, por meio de um subordinado, o encontro presencial, alegando falta de agenda. É mentira. Manchete da CNN Brasil. Reunião Lula e Trump. Itamaraty teme efeito Zelensky e mantém cautela. Presidente ucraniano foi repreendido ao vivo por Trump, teve um almoço cancelado e foi abruptamente convidado a deixar a Casa Branca. Ou seja, o Lula, nosso bravateiro em chefe, embaixador da Jabuticaba, ficou com medo e arregou. E só depois de muitos dias, a portas fechadas, organizou-se uma ligação com Trump, uma ligação que já deveria ter acontecido há meses, não fosse o orgulho do petista. E agora, vamos parar para pensar. Como isso pode configurar uma vitória para o Lula ou para o PT? É o exato oposto. Essa ligação tardia com o Trump é um sintoma da derrota do governo que perdeu a narrativa de que eram os americanos que não queriam negociar. Ficou evidente, Ju, que era o Lula que se recusava a entrar em contato por uma questão de soberba e vaidade. E só para fechar, as pessoas já sacaram isso desde o começo desse embate comercial. Segundo aqui o Datafolha, a maior parcela da população afirma que Lula é o responsável pelo tarifaço. Ou seja, essa ligação foi só o primeiro passo tardio para o governo consertar seu próprio erro de política externa. Isso não é uma vitória. Isso é reduzir os efeitos de uma flagrante derrota. Em última análise, não adianta o Brasil dar as costas para os Estados Unidos e querer ser tratado como um aliado dos americanos. Caio Coppola sendo bem direto aqui, né? E rebentando a boca do balão. Vou colocar aqui o Valdomiro de Santiago dando uma chicotada no barbudo. Eu vou deixar para pôr no final. Porque agora, família, nós vamos falar da Carmen Lúcia. É, meu amigo. Carmen Lúcia novamente vai às lágrimas aí. Então eu quero que você preste atenção aqui. Eu vou até fazer um corte aqui para me postar lá no outro canal. Então eu peço a atenção aí de vocês aí, dobrada, né? Dobre a atenção aí, que eu vou fazer tipo um corte, né? Tipo fazendo a abertura novamente aqui. E aí vamos mostrar que a Carmen Lúcia indo às lágrimas novamente, beleza? Então vamos lá então, prepara aí. 3, 2, 1, foi, hein? Só um minuto aqui. STF traído, Carmen Lúcia em lágrimas, não. Carmen Lúcia fala demais, faz cagada histórica. Entrega à esquerda, Lula, Moraes
Trump, Nova York. Meu Deus do céu, hein? Você tá doido. Vamos lá, família? Então vamos. 3, 2, 1, foi. Família, atenção, uma notícia de última hora aqui acaba de surgir no canal novamente sobre a Carmen Lúcia, a única mulher do Supremo, agora vai às lágrimas, derrama lágrimas em um vídeo vazado. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui. Ela arrependeu, família. A gente sabe que mulher é mais sensível, né? Já comenta aí, você acredita em lágrimas de Carmen Lúcia? Porque de um tempo para cá, a ministra parece que pensou bem no que fez, né? Outro detalhe aí também bombástico que saiu aí é sobre Carmen Lúcia entregando todo mundo agora. Parece que ela não quer, ela quer que essa lei Magnitsky não pegue ela, além do visto cancelado. Então, ela faz uma entrega histórica. Passou o careca na prata, o barbudo e também passou os amigos ali dela na prata. O decano, né? O João Plenário e outros. Então vamos ouvir aqui, ó, porque nós temos aqui também uma bomba gigantesca. Chama todo mundo para live, família. Dá o likezinho aí rapidinho, você que tá chegando agora, senta o dedo no joinha, bota para fritar, vão subir o like aí, porque aqui no canal o chicote estrala, o bambu geme e o pau tora. A bruxa tá voando sem vassoura, o saci tá andando de patinete e você aí do outro lado tá esquecendo de dar o joinha. Então já senta o dedo aqui, compartilha, coloca aí para mim de onde que você está me acompanhando, para quê? Para mim saber aonde que o nosso canal tá chegando. E comenta aí se você quer Jair Messias Bolsonaro voltando em 2026, ganhando as eleições e a normalidade no Brasil voltando a surgir. Dá o like aí, se inscreva também, se você apoia o nosso capitão, é extremamente importante, tá? Você já ir se inscrevendo aqui no canal para não me perder aqui, porque a plataforma ela é gigantesca. Na tela, Carmen Lúcia na tela. Você vai se inscrever agora, principalmente você que apoia o Bolsonaro. Se você não apoia também, se inscreva. Vamos ouvir aqui o que a mulher decana falou aí nesse vídeo vazado em meio às lágrimas. É importante a gente ouvir, tá, pessoal? Vamos lá. Explosiva revelação abala as estruturas do Supremo Tribunal Federal. Durante sessão administrativa fechada que vazou para este canal, a ministra Carmen Lúcia, conhecida por sua postura firme e inflexível, teve um colapso emocional sem precedentes, rompendo em lágrimas enquanto admitia ter cruzado linhas que jamais deveriam ser ultrapassadas por um juiz. Fontes presentes no encontro confirmam. A ministra declarou abertamente que está disposta a apoiar a anistia geral em tramitação no Congresso após descobrir que seus familiares estão sob investigação minuciosa por autoridades americanas. Em um trecho de áudio que obtivemos com exclusividade, ouve-se claramente Carmen Lúcia, com voz embargada, confessar: "Nos tornamos aquilo que sempre combati, juízes que abandonaram a imparcialidade para atender objetivos políticos." A notícia da capitulação da ministra, até então vista como bastião da linha dura no STF, está causando pânico generalizado entre ministros, enquanto o Palácio do Planalto tenta desesperadamente conter o que um assessor presidencial descreve como efeito dominó que pode derrubar todo o sistema. Brasileiros de todo o país, preparem-se para o que pode ser o maior terremoto institucional da nossa história recente. Família, é importante também você prestar atenção, porque o jeito de Carmen Lúcia, ela já mudou aí. Ela mudou. Não sei se vocês estão percebendo aí a forma dela falar. Tá tudo mudado. Vamos continuar aí. E ela também, ó, deu com a língua nos dentes, saiu entregando os outros aí. Vamos ouvir. Desastre diplomático sem precedentes abala a República. Em viagem oficial a Paris para um simpósio jurídico internacional, a ministra Carmen Lúcia cometeu o que diplomatas já chamam de o maior erro não forçado da história judicial brasileira, revelando inadvertidamente detalhes explosivos sobre conversas privadas entre Lula, Moraes e membros do governo americano. Fontes presentes no evento confirmam. Durante um jantar com juristas estrangeiros, após algumas taças de vinho, a ministra baixou a guarda e falou por quase 40 minutos sobre o que chamou de acordos nos bastidores e negociações secretas, envolvendo o destino de processos sensíveis no STF, incluindo detalhes sobre interferência direta do Palácio do Planalto em decisões judiciais. O pior,
Entre os presentes estavam um professor americano com ligações diretas com a administração Trump, que registrou toda a conversa e já encaminhou o material ao Departamento de Estado. Em áudio obtido com exclusividade por este canal, ouve-se Carmen Lúcia admitindo que certas decisões são tomadas por telefone antes mesmo das sessões e que Moraes consulta o Planalto antes de cada movimento importante. O Itamaraty está em estado de pânico absoluto, com o ministro das Relações Exteriores cancelando todos os compromissos para tentar conter os danos, enquanto o Planalto mobiliza uma força-tarefa de crise para lidar com o que um assessor presidencial descreve como uma bomba nuclear diplomática prestes a explodir. Brasileiros de todo o país, preparem-se para o que pode ser o maior escândalo institucional da história recente. Aqui é Flávio Nascimento, trazendo a vocês em primeira mão a cobertura completa do erro monumental que está redesenhando as relações de poder no Brasil e no mundo. O que testemunhamos hoje não é apenas mais uma gafe diplomática, é a exposição acidental das entranhas do poder por uma das figuras que deveria guardá-las com mais zelo. De qual cidade você está nos assistindo hoje? E me diga, você já percebeu alguma movimentação incomum envolvendo o Itamaraty ou o STF nas últimas 48 horas? Os relatos que recebemos descrevem um estado de pânico generalizado em Brasília, com reuniões emergenciais acontecendo simultaneamente no Palácio do Planalto, no Supremo e no Ministério das Relações Exteriores. Compartilhe sua percepção nos comentários. Você já notou como a grande mídia está em silêncio sepulcral sobre o que aconteceu em Paris? Percebeu como estão desesperadamente tentando abafar o que pode ser o maior vazamento de informações sensíveis da história judicial brasileira? Sua visão sobre esta conspiração de silêncio é fundamental para a nossa análise coletiva. Este canal só consegue trazer essas análises bombásticas porque patriotas como você nos apoiam. Se puder, considere se tornar um membro para fortalecer nossa independência e capacidade investigativa. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para acompanhar em primeira mão os desdobramentos desta reviravolta histórica. O que estamos testemunhando hoje é algo que nem o mais hábil roteirista de thriller político poderia imaginar. Uma das ministras mais discretas e cautelosas do STF, em um momento de inexplicável descuido, expondo involuntariamente os mecanismos ocultos que realmente governam as decisões judiciais de alto impacto no Brasil. Vamos aos fatos que estão abalando Brasília e Washington neste exato momento. Nossa primeira bomba, segundo fontes diretamente presentes no evento, a ministra Carmen Lúcia estava em Paris para participar do Colóquio Internacional sobre Independência Judicial e Estado de Direito, um simpósio prestigioso que reuniu juristas de diversos países. Após a sessão oficial de terça-feira, seguiu-se um jantar privado com cerca de 20 participantes selecionados em um restaurante reservado próximo ao Sena. O ambiente era de aparente descontração e confidencialidade, relatou uma fonte presente, o tipo de situação em que juristas de alto escalão costumam baixar um pouco a guarda, trocando impressões mais francas sobre os desafios que enfrentam em seus países. Segunda bomba. Conforme avançava o jantar, e após algumas taças de um premiado Bordeaux, a ministra Carmen Lúcia, normalmente conhecida por sua extrema discrição, começou a responder de forma surpreendentemente aberta a perguntas sobre o funcionamento interno do STF e sua relação com outros poderes no Brasil. Foi algo completamente fora de personagem, descreveu nossa fonte. Ela, que sempre foi a encarnação da cautela institucional, de repente estava falando sem filtros sobre como as decisões realmente são tomadas nos bastidores do Supremo. Um momento crítico veio quando um juiz europeu perguntou sobre a independência real do judiciário brasileiro face a pressões políticas. Em vez da resposta diplomática esperada, Carmen Lúcia embarcou em uma exposição detalhada que durou quase 40 minutos, revelando o que chamou de a realidade por trás da fachada institucional. Terceira bomba, e possivelmente a mais explosiva. Entre os presentes neste jantar estava o professor Richard Thornton, da Georgetown University, um acadêmico americano com conhecidas ligações com a administração Trump, que não apenas ouviu atentamente toda a exposição, como discretamente registrou a conversa. Thornton mal podia acreditar na sua sorte, confidenciou uma fonte próxima. Ele sabia exatamente o valor daquelas informações para Washington e tratou de documentar tudo meticulosamente. Segundo confirmações de múltiplas fontes, o material já foi encaminhado ao Departamento de Estado americano, onde está sendo tratado como inteligência de valor extraordinário para a estratégia de pressão sobre o judiciário brasileiro. Quarta bomba. Tivemos acesso a um trecho de 7 minutos e 48 segundos do áudio capturado durante este jantar, onde se ouve claramente a voz de Carmen Lúcia fazendo revelações que contradizem frontalmente a imagem pública de independência judicial absoluta que o STF sempre procurou projetar. Vocês acreditam mesmo que as grandes decisões são tomadas durante as sessões televisionadas? Ouve-se a ministra dizer, em tom quase irônico. A verdade
é que tudo já está decidido muito antes, em telefonemas, em almoços privados, em negociações que o público nunca saberá que existiram. Em outro trecho devastador, ela admite: Alexandre de Moraes não dá um passo importante sem antes consultar o Planalto. Há uma coordenação completa entre certas decisões judiciais e a estratégia política do governo. Isto não é algo que admitimos publicamente, claro, mas é a realidade com a qual convivemos. Mais grave ainda, em determinado momento, a ministra aborda explicitamente as negociações entre o governo brasileiro e autoridades americanas sobre processos judiciais sensíveis. Há casos em que o destino judicial de certas pessoas é decidido não por questões jurídicas, mas por cálculos geopolíticos. Lula, pessoalmente, intervém quando o assunto tem implicações para as relações com os Estados ou China. O impacto dessas revelações já está sendo sentido em todos os níveis de poder em Brasília. Segundo fontes do STF, o tribunal entrou em modo de crise total, com o presidente Barroso convocando uma reunião de emergência com todos os ministros para tentar formular uma resposta institucional. É um cenário de desespero absoluto, descreveu um funcionário de alto escalão. Carmen Lúcia inadvertidamente confirmou exatamente o que os críticos mais severos do STF vêm alegando há anos, que decisões são tomadas com base em considerações políticas, não jurídicas, e que há coordenação direta com o executivo em casos sensíveis. Particularmente afetado estaria Alexandre de Moraes, explicitamente mencionado nas revelações de Carmen Lúcia como alguém que coordena suas decisões com o Planalto. Moraes está absolutamente furioso, revelou uma fonte próxima. Ele vê isso como uma traição imperdoável por parte de Carmen, expondo justamente o tipo de informação que poderia ser usada para questionar a legitimidade de todos os seus inquéritos e decisões. No Palácio do Planalto, a situação não é menos dramática. Fontes da presidência confirmam que Lula cancelou todos os compromissos assim que foi informado sobre o teor das revelações de Carmen Lúcia, convocando imediatamente seus principais assessores jurídicos e diplomáticos. O presidente está em estado de choque, confidenciou um assessor direto. Estas revelações atingem o coração da estratégia de governo, que dependia fundamentalmente da coordenação silenciosa com certos setores do judiciário. Ter isso exposto publicamente, e ainda por cima para os americanos, é um pesadelo em todos os níveis. O Itamaraty, por sua vez, está em estado de emergência total, com o ministro das Relações Exteriores cancelando uma viagem oficial à Europa para coordenar pessoalmente os esforços de contenção de danos. Diplomatas brasileiros em Washington foram instruídos a monitorar de perto qualquer sinal de como a administração Trump pretende usar as informações vazadas por Carmen Lúcia. É uma bomba nuclear diplomática, avaliou um embaixador experiente. A ministra essencialmente entregou ao governo americano uma confissão oficial de que o judiciário brasileiro opera, com base em considerações políticas, não jurídicas, e que há interferência direta do executivo em decisões judiciais. É o tipo de material que pode fundamentar sanções internacionais muito mais amplas. Nos Exílios, as primeiras reações já começam a surgir. Fontes próximas à administração Trump revelam que o presidente foi pessoalmente informado sobre as revelações de Carmen Lúcia e teria classificado o material como ouro puro para sua estratégia de pressão sobre o Brasil. Trump vê isso como uma validação completa de tudo o que ele vem dizendo sobre o judiciário brasileiro, comentou uma. A ministra essencialmente confirmou que as decisões que ele criticava como perseguição política realmente são motivadas por interesses políticos, não por considerações jurídicas objetivas. Para Carmen Lúcia, pessoalmente, o episódio representa uma catástrofe sem precedentes. A ministra, que ao longo de sua carreira cultivou uma imagem de extrema discrição e rigor técnico, agora se vê no centro do que pode ser o maior escândalo da história recente do STF. Ela está devastada, revelou uma pessoa próxima. Percebeu a dimensão do erro que cometeu e suas potenciais consequências não apenas para sua carreira, mas para a credibilidade de toda a instituição. É uma situação de colapso pessoal e profissional. Nos bastidores, já se discute a possibilidade de que Carmen Lúcia seja forçada a renunciar. Há uma pressão crescente de outros ministros para que ela se afaste, assumindo toda a responsabilidade pelo vazamento e tentando assim limitar o dano institucional, confirmou uma fonte próxima ao tribunal. O episódio levanta questões profundas sobre a real independência do judiciário brasileiro e sobre os mecanismos de poder que operam nos bastidores das instituições. As revelações de Carmen Lúcia essencialmente confirmam o que muitos críticos vêm apontando há anos, que decisões judiciais de alto impacto político são frequentemente o resultado de articulações e pressões que nada têm a ver com considerações estritamente jurídicas. É a exposição crua do sistema por uma insider do mais alto nível,
observou um cientista político. A ministra não apenas confirmou a existência de interferência política em decisões judiciais, mas detalhou como isso acontece na prática, citando nomes e procedimentos específicos. É um golpe potencialmente fatal para a credibilidade do STF. No plano internacional, o impacto promete ser igualmente devastador. A imagem do Brasil como uma democracia com instituições independentes sofre um golpe brutal quando uma das mais altas autoridades judiciárias do país admite que decisões são coordenadas com o executivo e influenciadas por cálculos políticos. É o tipo de confissão que países autoritários tentam desesperadamente evitar que venha a público, comentou um analista de relações internacionais. Carmen Lúcia essencialmente desmascarou a fachada democrática que o Brasil tenta projetar, revelando mecanismos de poder que se assemelham mais a regimes autoritários do que a democracias consolidadas. O timing não poderia ser pior para o Brasil. A menos de uma semana da 8ª Assembleia Geral da ONU, o país enfrentará a comunidade internacional com suas instituições desmoralizadas pela confissão acidental de uma de suas mais altas autoridades judiciais. É um cenário diplomático catastrófico, avaliou um especialista. Lula terá que discursar na ONU sabendo que todos os presentes estão cientes de que sua administração interfere diretamente em decisões judiciais, conforme admitido por uma ministra do Supremo. Como defender a democracia brasileira depois disso? Como sempre, compartilho com vocês, mesmo nos momentos mais turbulentos, as sementes de esperança e renovação. A crise atual, por mais desestabilizadora que seja para as instituições envolvidas, pode representar uma oportunidade histórica para uma refundação necessária do sistema judicial brasileiro. As revelações involuntárias de Carmen Lúcia, por mais constrangedoras que sejam, trazem à luz mecanismos de poder que precisam ser expostos e corrigidos para que tenhamos instituições verdadeiramente independentes e democráticas. A transparência, mesmo quando forçada por um erro diplomático, é sempre preferível à manutenção de fachadas institucionais que ocultam a realidade. Há sinais promissores nesse sentido. Nas últimas horas, juristas e acadêmicos que antes evitavam criticar o STF abertamente começaram a se manifestar, defendendo reformas profundas que garantam a independência real do judiciário, não apenas sua aparência. Talvez precisássemos deste choque de realidade para finalmente enfrentar questões estruturais que evitamos por décadas, observou um respeitado constitucionalista. O erro de Carmen Lúcia, apesar de devastador para ela e para a instituição, pode ser o catalisador de uma renovação que o Brasil tanto necessita. Como observou um jurista, às vezes é preciso que as máscaras caiam completamente para que possamos finalmente encarar a realidade e começar a construir instituições genuinamente independentes e democráticas. Nos próximos dias, acompanharemos cada desdobramento desta crise sem precedentes. O erro diplomático de Carmen Lúcia marca um ponto de inflexão na história do judiciário brasileiro. Um momento que, apesar de todos os traumas envolvidos, pode abrir caminho para instituições mais transparentes, independentes e verdadeiramente comprometidas com princípios democráticos, não com articulações políticas nos bastidores. Você está acompanhando Flávio Nascimento em uma edição especial das Crônicas do Brasil. Não se esqueça de deixar seu comentário. Você acredita que Carmen Lúcia deveria renunciar após este erro monumental? As revelações sobre interferência política em decisões judiciais justificariam uma investigação internacional? Inscreva-se, ative o sininho e faça parte dessa rede de brasileiros comprometidos com a verdade e com o futuro da nossa nação. E se ainda não é membro do nosso canal, considere se tornar um agora para fortalecer nossa independência e capacidade de trazer sempre análises aprofundadas que outros não mostram. Análise cirúrgica feita aí, família. Agora, vou mostrar aqui para vocês agora, família. Presta atenção, gente, dá o joinha aí, hein? Quem tá chegando agora aí, senta o dedo no like aí, porque é importante, hein? O like é importante para que o algoritmo espalhe essa live. Também comenta aí se você quer Bolsonaro em 2022. Coloca 22 aí nos comentários. Se você quer Jair Messias Bolsonaro como presidente da República Federativa do Brasil. Tem mais uma informação chegando aqui, quentíssima. Essa tá pegando fogo, família. Essa é quente. É informação de bastidor. Preste atenção aqui, ó. Já eu vou mostrar aqui também o Valdemiro Santiago despelou, hein? Valdemiro Santiago despelou o barbudo. Já eu vou mostrar aqui também, você vai ficar até arrepiado. Vamos ouvir aqui, ó. Parece que o cara que não penteou o cabelo desistiu da perseguição. Desistiu, mas agora é tarde, porque o Trump já tá na cola, filhão. Desistiu na hora errada, né? Porque agora não adianta desistir, não. Vamos ouvir aqui, eu quero que você preste muita atenção, que a informação é precisa e contundente, hein? Vamos colocar aqui agora
e vamos direto ao ponto aqui. Parece que o homem desistiu agora de continuar com a sua tirania e com a sua perseguição, hein? Vamos aqui então ouvir. O epicentro das verdades que a mídia esquerdopata tenta enterrar vivo. Eu tô aqui, fervendo de indignação e empolgação, porque hoje, nesse exato momento, o Brasil inteiro tá tremendo com reviravoltas que vão fazer a esquerda engolir seco e a direita celebrar como nunca. Imaginem só, o todo-poderoso Alexandre de Moraes, o czar do STF, recuando como um covarde sob fogo cruzado. Ele desistiu de barrar as visitas ao nosso guerreiro Bolsonaro. Sim, vocês ouviram direito. E tem mais. Bomba explodindo sobre a saída iminente do ministro Barroso, um vídeo que vai deixar o Planalto em luto eterno, escândalo bilionário na CPMI do INSS, que expõe a roubalheira dos aposentados como nunca, Ana Paula Henkel soltando o verbo sobre como Marco Rubio tá afiando as garras nos Estados Unidos para detonar Lula de vez, e um depoimento furioso da deputada Bia Kicis que destrói um laranja do esquema. Ah, e preparem os lenços porque um vídeo de um agricultor gaúcho chorando sangue vai partir seu coração e acender sua fúria contra esse desgoverno. Fiquem ligados, porque eu vou dissecar tudo isso com detalhes que vão explodir suas mentes. Inscrevam-se agora, ative o sininho, porque se você piscar, perde o plot twist do século. Vamos nessa, Brasil acordado, porque a hora da verdade chegou. Gente, eu mal consigo respirar de tanta adrenalina. Vamos direto ao coração dessa avalanche. Alexandre de Moraes, o homem que se achava intocável, o juiz de plantão que mandava e desmandava como se fosse dono do Brasil, acabou de dar o maior vexame da história do STF. Ele desistiu, ouviu bem? Desistiu de impedir que nossos líderes da direita visitem o capitão Bolsonaro, que tá lá cumprindo essa prisão domiciliar ridícula imposta por esse circo de horrores. Imaginem a cena. Moraes, com sua capa de supervilão, sob pressão insana da opinião pública, dos aliados de Bolsonaro e do bom senso que finalmente raiou no horizonte jurídico, libera de uma tacada só 7 visitas explosivas. Ciro Nogueira, o presidente do PP, líder do PL na Câmara, Valdemar Costa Neto e até deputados como Marcos Pontes e Márcio Bittar. É um desfile de feras da oposição marchando pro QG do mito. E o pior, ou melhor, dependendo do ângulo, é que isso vem num timing perfeito, com a anistia e a dosimetria fervendo no Congresso, e o PL se mexendo para 2026 como um tanque de guerra. Eu tô pasma, gente. Semana passada, Moraes estava negando tudo que cheirava à direita, como se fosse o porteiro do inferno bloqueando a salvação. Lembra daquela armadilha no podcast? Ele autorizou, mas todo mundo sabe que era para fisgar o Bolsonaro num tropeço épico. Agora, de repente, ele abre as portas como se fosse o anfitrião de uma festa da reconciliação nacional. A esmola, quando é demais, o santo desconfia, né? Aqui em Minas, a gente sabe que isso cheira a cilada. Será que Moraes está jogando xadrez sujo, atraindo os aliados para o ninho da serpente, para depois dar o bote com alguma delação bombástica, ou uma liminar surpresa? Ou será que a pressão internacional, com Trump nos Estados Unidos, cutucando o vespeiro, finalmente quebrou o ego inflado dele? Porque olha, o capitão não tá sozinho, o mundo tá de olho e Moraes sabe que se apertar demais, vira o vilão global. Vejam só essa lista que eu separei para vocês. Dia 9, Ciro Nogueira entra em cena, provavelmente para costurar alianças para o PP na briga de 2026. E aí o Ronaldo Caiado já tá rosnando de ciúmes, porque o senador soltou que Tarcísio e Ratinho são os ases na manga. Depois, Marcos Antônio, Bruno Cheg, mais feras do PL, é um calendário de vitórias que Moraes liberou a contragosto. Mas esperem, porque isso é só o aquecimento. Enquanto Moraes recua como um general derrotado, outra bomba tá rolando no STF, a saída do ministro Barroso. Sim, gente, Luiz Roberto Barroso, o progressista de carteirinha que sempre posou de moderado, mas na real era o escudeiro fiel da agenda esquerdista. Tá de malas prontas para pular fora do Supremo. E não é boato não. Tem vídeo dele próprio admitindo que o barco tá afundando e ele quer navegar para águas mais calmas, provavelmente pro BID ou algum cargo internacional para lamber as botas da ONU. Imaginem o pânico no Planalto. Barroso era o contrapeso perfeito pro Moraes, o cara que equilibrava as loucuras com um ar de intelectual. Sem ele, o STF vira um monstro de uma cabeça só, com Moraes reinando absoluto e a direita lambendo as feridas. Eu assisti ao vídeo dele e olha, o tom é de quem tá fugindo de um incêndio. É hora de novos desafios, diz ele. Mas, entre linhas, dá pra ler. Não aguento mais esse circo com o Lula afundando e o STF virando piada mundial. E aí vem a cereja do bolo do caos. O clima no Palácio do Planalto é de velório.
Um vídeo bombástico explodiu agora há pouco, revelando uma tragédia interna no governo Lula que vai fazer vocês questionarem se esse cara ainda tem um pingo de decência. Atenção máxima, porque isso não é fofoca. É um escândalo que expõe o desespero puro, com assessores correndo como baratas tontas, Lula isolado num canto murmurando incoerências, e o PT inteiro em pânico mod porque as pesquisas internas mostram um abismo de rejeição. O vídeo, que vazou de uma reunião fechada, mostra o presidente se lamentando. Cadê o apoio? O povo tá virando as costas, e os ministros se entreolhando como se o fim do mundo tivesse chegado. É humilhante, gente. Lula, que se vendia como o pai da nação, agora está colhendo o fruto podre das alianças com ditaduras, das gastanças absurdas e da perseguição à oposição. E o pior, isso coincide com as tarifas americanas batendo a porta, com Trump nos Estados Unidos rindo da cara dele. O Planalto virou um túmulo ambulante e eu digo, boa viagem pro Barroso, porque quem fica para limpar a bagunça é o resto do time perdedor. Agora segurem o fôlego, porque o maior escândalo do dia e talvez do ano tá explodindo na CPMI do INSS. Gente, isso é o Watergate brasileiro multiplicado por 1000, uma roubalheira descarada que sugou bilhões dos aposentados, dos velhinhos que mal conseguem comprar remédio, e agora a teia tá se desfazendo com depoimentos que vão deixar a esquerda de joelhos. Eu tô aterrorizada com o tamanho dessa podridão. Autoridades graúdas, laranjas bilionários e um cheiro forte de PT no ar. E o ápice, a deputada Bia Kicis, nossa leoa da direita, foi pra cima do ex-sócio de Nelson Williams. Sim, aquele advogado ostentador que vive como um sheik árabe, com mansões que custam fortunas, vinhos de 100 mil reais e relógios que valem mais que o salário anual de um professor. O cara, Fernando Cavalcante, estava lá na CPMI, todo engravatado, fingindo inocência, mas Bia não deixou barato. Ela o chamou de laranja na cara dura. Questionou como um sujeito que ganhava 5 mil por mês virou sócio de um império da noite pro dia e jogou na mesa a suspeita de que ele lavava o dinheiro sujo do INSS pros cofres do esquema. Vejam só, eu separei trechos que vão arrepiar vocês. Bia, com os olhos faiscando, solta. Olhando para o Senhor e para sua história, a gente não vê nenhum gênio que conseguiu amealhar fortunas pelo mérito. É um laranjal escancarado. E o cara ficou mudo como uma estátua. No começo respondia umas bobagens, mas quando o papo foi pro envolvimento com o PT, e olha que ele doou 100 mil pros petistas, a língua grudou no céu da boca. Quem cala consente, né? Isso grita culpado mais alto que sirene de polícia. Nelson Williams, o rei da ostentação, com seu escritório que se gaba de ser o maior da América Latina, tá no epicentro. De zero ao bilionário em tempo recorde, comprando jatinhos e empregando mais gente que uma multinacional. Tudo regado a desvios dos aposentados. E Bia não parou aí. Ela desfiou a teia toda falando de impunidade como mãe da reincidência, de como o PT aparelhou tribunais e ministérios para blindar os bandidos, e até citou São Tiago para dar o toque bíblico. Onde há ambição egoísta, há perturbação e maldade. É de chorar de orgulho, gente. Essa mulher é o furacão que o Brasil precisa para varrer a corrupção. Eu confesso, assistindo ao depoimento, meu sangue ferveu. Cavalcante nem sabe quantos carros tem, desconhece ser sócio-gerente de uma firma com 50% do capital, clássico de laranja. E Bia, com a coragem de quem já enfrentou o fogo cruzado em Brasília, não deu trégua. Você tem chance de mudar sua história, mas essa ostentação é de quem enriquece fácil e gasta sem dó. Ele saiu de lá com o rabo entre as pernas, negando ser laranja, mas as manchetes gritam o contrário. Ex-sócio nega esquema, mas silencia sobre PT. E agora, com essa bomba, o desespero do Lula e do PT faz sentido. Eles lutaram com unhas e dentes para barrar a CPMI porque sabiam que ia expor o buraco negro dos desvios, bilhões sugados dos velhinhos, enquanto o governo joga fortunas em propaganda e viagens. É roubo puro, gente. E Bia Kicis é a heroína que tá montando o quebra-cabeça peça por peça, mudando de marcha, mas mantendo o fogo alto. Ana Paula Henkel, nossa embaixadora da verdade nos Estados Unidos, soltou uma granada que vai ecoar até o Salão Oval. Lembra da ligação histórica entre Lula e Trump? Aquela em que o petista se arrastou pedindo para tirar tarifas e sanções, se humilhando como um vassalo medieval? Trump, o mestre do deal, não deu mole. Fala com meu pitbull, Marco Rubio. E agora, segundo Ana Paula, Rubio tá afiando os dentes para morder o calo de Lula com força total. Imaginem, o senador cubano-americano, filho de refugiados que fugiram da ditadura de Fidel, não vai perdoar os laços de Lula com regimes totalitários como Venezuela, Cuba e Irã. Ele é o cão de guarda perfeito e Trump não o escolheu à toa. Ignorou o secretário do Tesouro e mandou o feroz Rubio negociar tudo, de tarifas à lei Magnitsky. Ana Paula desmontou isso no vídeo dela e eu
trouxe os highlights para vocês. Trump falou grosso na carta de julho, cutucou a perseguição ao Bolsonaro e agora abre a porta da Casa Branca como quem convida a presa para o jantar. É tática clássica do Donald, cordial na superfície, mas com o hot wire pronto para o bote. Lula titubeou na agenda, com Alckmin jogado para os leões depois daquela foto infame com terroristas iranianos. Rubio vai usar isso como munição infinita. E o pavor no Planalto? Gigantesco, porque qualquer reunião no Salão Oval vira circo midiático global. Jornalistas do mundo todo na porta expondo cada palavra, cada gafe. Trump atrai, sorri e detona. Lembra do Zelensky saindo zonzo, sem nem escolta na porta? Pois é, Lula pode ser o próximo a voltar para o Brasil com o rabo queimado, sanções apertando e tarifas virando furacão econômico. Ana Paula avisa. A esquerda comemora o telefonema como vitória, mas esqueceu que Trump não perdoa as falas de Lula, chamando ele de fascista. É bomba armada, gente. E Rubio vai explodir bem na testa do petista. Eu tô coçando para ir mais fundo, mas antes, um soco no estômago que vai fazer vocês chorarem de raiva. Um vídeo que me quebrou ao meio, enviado por um ninja inscrito no direct do Instagram. Valeu, patriota! É um agricultor do Rio Grande do Sul, no meio da lavoura encharcada, desabafando com a voz embargada porque mais um vizinho atentou contra a vida por dívidas pós-enchentes. Mais um hoje, meu vizinho. Que inferno! Que praga! Até quando? Ele grita, enquanto a chuva cai como lágrimas do céu. Gente, 25 empresários já se foram assim, em pânico total, porque o Lula prometeu bilhões em renegociação, fez comício, tirou selfie, mas entregou? Nem 10%. Eduardo Leite também jura que é só promessa vazia e o Estado tá morrendo. Produtores sem colheita, famílias sem teto e o governo torrando 4 bi em campanha eleitoral, enquanto esses heróis da terra sangram. Eu chorei horrores na primeira vez, porque isso é o retrato cru da traição. Lula foi lá após enchentes, posou de Salvador, mas abandonou o RS à própria sorte. Será vingança por votar maciçamente no Bolsonaro? Prioridades claras, 16 bi para a Lei Rouanet para os artistas que o elegeram, hotéis de luxo nas viagens da ONU com 100 inúteis na comitiva, janja em lojinhas de Nova York e 0 para gaúchos que constroem o pão de cada dia. Bolsonaro cortou a Rouanet para a saúde na pandemia e foi massacrado. Lula enche bolsos de cantores e deixa velhinhos e fazendeiros no limbo. É perversidade pura, gente. Compartilhem esse vídeo para os canhotos que votaram nele, que vejam o sangue nas mãos desse desgoverno. O agricultor implora. Cadê o governador? O Estado tá doente. E nós gritamos. Lula, sua vez de sentir o inferno que plantou. Ufa, gente. Isso é só o começo dessa montanha russa. Eu poderia falar horas sobre como o STF tá rachando por dentro, com Barroso pulando fora para salvar a pele, enquanto Moraes dança no fio da navalha. Ou dissecar mais o vídeo do Planalto, onde assessores sussurram é o fim, e Lula parece um fantasma de si mesmo, isolado por aliados que fogem como ratos do navio. Mas o que me deixa mais furiosa é essa CPMI. Além de Cavalcante, tem o Carlos Roberto que desviou 800 mil em piscar de olhos. Bia Kicis montou o quebra-cabeça. Depoente se esquivando. CGU e Defensoria falando verdade. Mas empresários e petistas calados como túmulos. É uma quadrilha que suga o suor dos aposentados para bancar mansões e doações para o PT. 100 mil de Cavalcante para os companheiros e silêncio total quando questionado. Isso explica o desespero para barrar a CPI. Lula sabe que se o bico abrir, cai tudo. E nos Estados Unidos, Ana Paula Henkel acerta em cheio. Trump usa Rubio como arma letal, porque o cara odeia ditaduras. Laços de Lula com Maduro e Castro são vermelhos na testa dele. A foto de Alckmin no Irã, com líderes terroristas, munição eterna. Trump convida cordial, mas no Salão Oval, com câmeras no mundo todo, expõe as sujeiras. Perseguição ao Bolsonaro, censura, alianças podres. Lula hesita na agenda porque sabe, vai sair nu, com sanções da lei Magnitsky batendo em autoridades petistas. É o terror tomando conta do Planalto. E merecido. No RS, o agricultor chora não só pela perda do vizinho, mas pelo futuro roubado. Governo gasta em salário de congressistas, viagens, mas ignora a lavoura. 25 suicídios, gente. Vingança eleitoral, o RS deu 60% para o Bolsonaro e Lula retribui com abandono. Priorize a Rouanet para os atores que fizeram videozinhos pró-PT, mas esqueça os produtores que alimentam o Brasil. É maldade bíblica. Vamos mergulhar mais fundo nessa saída do Barroso, que está deixando o STF como um castelo de cartas prestes a desabar. Imaginem a cena. O ministro, com seu jeitão de professor de Harvard, que na real é só verniz para encobrir as manobras esquerdistas, solta um vídeo que é puro adeus disfarçado de reflexão profunda. Eu assisti frame por frame, e olha, entre as pausas dramáticas e os olhares para o horizonte, dá para sentir o cheiro de pavor. O Supremo precisa de renovação, de vozes frescas que tragam equilíbrio ao debate nacional. Diz ele, com
aquela voz aveludada que engana os desavisados. Mas traduzindo para o português claro, eu tô fora antes que esse navio petista afunde de vez e me leve junto. É o Barroso admitindo, sem admitir, que o STF virou ringue de boxe onde Moraes dá porrada em todo mundo. E a agenda woke do Lula tá virando piada internacional. Lembra quando ele posava de moderado, barrando loucuras, mas sempre com um pé no progressismo? Agora, com as sanções americanas batendo na porta e o Congresso rosnando pela anistia, ele pula fora pro BID para lamber botas em Washington e fingir que tá salvando o mundo da pobreza, enquanto deixa o Brasil na mão dos radicais. Eu fico pensando, quantas decisões podres ele avalizou para chegar nesse ponto? Aquelas liminares que blindaram o PT nas eleições, a censura seletiva que calou a direita nas redes, e agora, ele foge como rato de navio, deixando o Moraes isolado e o Lula sem o escudo intelectual que o protegia das críticas mais afiadas. E o vídeo? Ah, gente, é ouro puro para nós. Barroso falando de desafios globais chamam, mas o fundo é o caos no Planalto ecoando alto. Fontes internas, sim, eu tenho meus ninjas no STF me passando o bafafá, dizem que ele consultou aliados petistas antes de soltar a bomba, e o recado foi unânime. Salve sua pele, Luiz Roberto, porque aqui o barco tá furado. É o fim de uma era, patriotas. Sem Barroso, o Supremo perde o freio de mão, e Moraes vira o rei absoluto, mas um rei nu exposto para as flechas da oposição. Imaginem o pânico nos gabinetes. Zanin suando frio, Toffoli revirando os olhos e o Lula ligando para o Biden implorando misericórdia. Mas com Trump nos Estados Unidos no comando, isso é como pedir água para o diabo. Barroso saindo é o sinal. Até os moderados do STF estão pulando fora e a direita celebra porque abre espaço para indicações de peso em 2026, quem sabe um Tarcísio ou um nome bolsonarista que limpe essa casa de horrores. Falando em anistia, gente, as visitas liberadas por Moraes são o trampolim perfeito para essa virada histórica. Eu tô vibrando aqui porque isso não é só um calendário de encontros, é o Congresso se armando para o golpe final contra a perseguição judicial. Ciro Nogueira no dia 9, esse cara é mestre em costurar alianças, e com o PP na jogada, a dosimetria da Lava Jato 2.0 vira realidade mais rápido que um raio. Ele vai chegar lá no QG do Bolsonaro com o papo reto. Capitão, Tarcísio e Ratinho são os cavalos de Troia para 2026, mas sem anistia, a direita sangra. E o mito, com sua visão de águia, vai traçar o mapa. Paulinho da Força pressionando na Câmara, o PL de Valdemar Costa Neto, mobilizando deputados como Marcos Pontes, o astronauta que sabe mirar alto, e Márcio Bittar, o fiscal implacável das contas públicas. Esses 7 visitantes não são turista, são generais planejando a ofensiva. Só Cavalcante, líder do PL, já está sussurrando nos corredores que a anistia passa na marra, com emendas que blindam o capitão e derrubam as inelegibilidades absurdas. Eu vejo o quadro se formando. Bolsonaro, confinado, mas invicto, recebe esses aliados e solta as bombas estratégicas. Foco na economia, na família, na liberdade, enquanto Moraes assiste de camarote, mordendo os beiços porque sabe que liberou o monstro. Por quê? Pressão da rua, das redes e quem sabe um telefonema discreto de Washington, com Rubio nos Estados Unidos lembrando que sanções Magnitsky caem pesado em juízes ativistas. O calendário é fogo puro. Grupo de oração no dia 10 para fortalecer o espírito. Depois, o desfile de líderes que vai ditar o tom da votação. E o Ronaldo Caiado? Tá verde de raiva com as declarações do Ciro, mas isso só aquece a disputa interna da direita. Saudável, patriotas, porque quem vence é o Brasil. Sem anistia, 2026 é um tiro no pé. Com ela, Bolsonaro vira o Rainmaker, indicando o sucessor que esmaga o PT. Moraes recuou não por bondade, é o vento mudando, e ele tá na defensiva, rezando para não ser o próximo na lista de saídas humilhantes. Tá recuando, família, tá recuando, é uma coisa boa, né? Quem diria que esse cara iria recuar aí? Vamos ouvir aqui mais informações vazadas aí. Informações exclusivas chegam a este canal. Em entrevista bombástica concedida a jornalistas internacionais, Kenneth Miller, principal advogado de Donald Trump para assuntos internacionais, fez a declaração mais contundente até agora sobre a condenação de Bolsonaro. Vamos reverter essa farsa judicial e o presidente Trump levará o caso pessoalmente à Assembleia Geral da ONU. Confirmam que a Casa Branca prepara um histórico discurso onde Trump denunciará ao mundo a perseguição política disfarçada de processo judicial e apresentará provas concretas de irregularidades no julgamento. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin agora entram em pânico diante da perspectiva de ver suas decisões expostas e condenadas perante 193 nações. Olha, boa noite, Brasil.
Aqui é Flávio Nascimento, trazendo a vocês uma análise exclusiva e urgente sobre a dramática escalada internacional no caso da condenação do ex-presidente Bolsonaro, que agora se prepara para chegar ao mais alto fórum diplomático do mundo, a Assembleia Geral das Nações Unidas. De qual cidade você está nos assistindo? E me diga, você já percebeu como autoridades ligadas ao STF cancelaram subitamente viagens internacionais previstas para o final de setembro? As mudanças abruptas de agenda são o reflexo do pânico que se instala nos gabinetes. Compartilhe sua percepção nos comentários. E você notou como os mercados reagiram positivamente à notícia de que Trump levará o caso à ONU, Pactos Econômicos? É fundamental para a nossa análise coletiva. Este canal só consegue trazer essas análises aprofundadas porque patriotas como você nos apoiam. Se puder, considere se tornar um membro para fortalecer nossa independência e capacidade investigativa. E não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para que esta análise chegue a mais brasileiros que precisam entender as transformações sísmicas que estão ocorrendo em nossa república. A declaração bombástica de Kenneth Miller, principal advogado de Donald Trump para assuntos internacionais, representa uma escalada sem precedentes na crise diplomática desencadeada pela condenação de Bolsonaro. Em uma entrevista concedida a um seleto grupo de jornalistas estrangeiros em Washington, Miller foi surpreendentemente direto sobre os planos da Casa Branca para interferir diretamente no caso. O presidente Trump está pessoalmente indignado com o que considera uma farsa judicial politicamente motivada contra um aliado crucial dos Estados Unidos, afirmou Miller. Não se trata apenas de defender Bolsonaro, mas de defender princípios fundamentais do Estado de Direito que estão sendo sistematicamente violados no Brasil. Mais impactante ainda foi a revelação de que Trump planeja usar a tribuna da 82ª da Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorrerá entre 23 e 20 do brasileiro. Será um momento histórico nas relações internacionais, previu o advogado. Pela primeira vez, um presidente americano usará a tribuna da ONU. De acordo com fontes do Departamento de Estado, a equipe de Trump está preparando um dossiê detalhado para ser distribuído a todas as delegações presentes na Assembleia Geral, documentando o que consideram irregularidades nacionalmente os ministros responsáveis pela condenação, revelou um funcionário americano. A notícia da intervenção planejada de Trump na ONU caiu como uma bomba nos gabinetes do Supremo Tribunal Federal. Segundo fontes internas, os ministros que votaram pela condenação de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, foram informados sobre a estratégia americana e imediatamente entraram em modo de crise. Família, estão completamente desesperados, né? A verdade dos fatos é que esse povo aí já sabe que os dias deles estão sendo contados. A impunidade no Brasil tem data e hora para acabar, família. Vai acabar nas urnas de 26. E nós entendemos também que antes disso, o Trump vai aplicar novas sanções em cima de barbudo e de careca, né? As sanções aí, família, são simplesmente para colocar o Brasil no eixo novamente. Vamos ouvir aqui, como eu prometi, um pedacinho do Valdomiro Santiago aqui, arrepiando para cima do careca. Vamos ouvir. Do barbudo. Tem muita gente que espera em homens, né? E homens mentirosos, na maioria das vezes. Né? Esses dias ouvimos mais um absurdo de um deles. Deveria dar exemplo e disse que está abrindo mão da vaga dele no céu. É engraçado que eu não sabia que tinha vaga lá, não. Acho que ele acha que gosta de se inscrever na Minha Casa Minha Vida, né? Eu não tenho como saber se tem outro planeta. Eu estou tão pessimista que eu não quero nem ir para o céu. Eu quero viver 120 anos. Então, se alguém quiser ir no céu no meu lugar, eu estou dando minha vaga. Eu estou aqui esperando porque eu quero ajudar a construir esse mundo que somente nós poderemos construir. E dizer para vocês, antes de ler o meu pequeno discurso aqui, que eu estou há muito tempo reivindicando a Deus o direito de viver 120 anos. Um dia, eu vi uma matéria numa revista de que já nasceu o homem que vai viver 120 anos. Então, me bateu uma ideia na cabeça. Por que não eu? Pode ser eu, que já nasceu, eu já nasci. E eu ainda sou privilegiado de ter nascido 4 meses depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Então você percebe que eu nasci para viver. E viver bem. Como eu acredito que exista um céu, deve ser muito bom, maravilhoso, mas eu prefiro ficar aqui na Terra.
Eu, sinceramente, estou reivindicando a Deus. Me deixa aqui, porque eu tenho muita coisa para fazer. Meu alimento. Tá? Ninguém consegue viver sem a porção. Né? Valdomiro deu uma lapada nele ali, né, família? Deu uma lapada. Família, agora você vai clicar aqui, ó. Nós vamos lá pro outro canal meu. Inscreva-se lá também, tá aqui. Basta você clicar aqui que você será direcionado para lá, o BBR News. Inscreva-se lá também, beleza, pessoal? Um abraço aí, gratidão aos novos inscritos aí do canal. Fiquem à vontade aí para comentar de onde você me acompanha. Um abraço e até o próximo vídeo, na próxima live. Tchau, pessoal. Obrigado. Família. Pera aí, gente. Valdemiro Santiago. Tá finalizando aqui, ó. Tá finalizando a live aqui no outro canal, família. Mas nós vamos continuar aqui que eu tenho que te mostrar algo pesado. Algo pesado, Brasil. Vem comigo na matéria, Brasil. Entra comigo na matéria que agora você vai cair para trás, hein? Eu vou colocar aqui, ó. Você vai cair para trás. Eu tô falando que você vai cair para trás. BBR News. Aqui, eu vou colocar aqui agora para vocês entenderem o que tá acontecendo. Aqui, ó. Você vai clicar aqui, Brasil, ó. Vai clicar nessa capinha aí. O povo já tá saindo da live. Antes mesmo da live terminar, o povo tá saindo. Hein? Aí não dá. O povo tá saindo da live antes da live acabar. E eu, hein? Segura aí, pessoal. Segura aí, ó. Não sai não, hein? Aí não dá. Vou ter que falar igual o que o cara fala. Não dá, desse jeito não dá. Fica na live aí, poxa. Ajuda nós aí, família. Sai da live não, aí não dá. Desse jeito não dá. Você vai clicar aqui, ó. Presta atenção, gente. Presta atenção. Você vai clicar aí e a gente vai lá pro outro canal e lá a gente vai estar transmitindo isso tudo que tá acontecendo. Aí o Magno Malta tá com o chicote na mão. O Magno Malta tá sendo um gigante aí contra a tirania. Então a gente vai para lá agora, tá? É só você clicar aí e a gente vai entrar lá, beleza? Clica nessa capinha aí e bora todo mundo lá. Você vai clicar aí. Vai chegando lá, família, e falando, Barba Ruiva, deu certo. Cheguei, Barba Ruiva, consegui vir, deu certo, beleza? Bora lá então, hein? Te espero lá, hein?